O grande salão de convocação poderia acomodar 12.000 seres ao mesmo tempo. Foi construído há 3.000 anos por espécies que queriam mostrar que a galáxia poderia falar com uma só voz. As paredes curvavam-se para cima como o interior de uma concha, cobertas de metais que mudavam de cor com a luz. Plataformas flutuantes transportaram delegados de 847 espécies para as seções designadas. O próprio ar foi filtrado através de 17 sistemas diferentes para que os seres que respiravam metano pudessem sentar-se próximos. Seres que respiravam oxigênio. Nesta manhã, o salão estava lotado. Quase lotado, o árbitro-presidente, Yatel, ficou na plataforma central e olhou para os representantes reunidos. Uma espécie, o Mortani, ocupou a posição de árbitro durante 6 rotações. Ela estava orgulhosa disso. Os Mortani eram conhecidos por sua justiça, paciência e capacidade de encontrar um meio-termo. Sob a sua liderança, o Conselho resolveu 3 disputas territoriais e estabeleceu novas rotas comerciais através de espaços anteriormente contestados. Hoje era para ser um bom dia. Hoje, após 22 anos de atrasos, revisões processuais e conflitos de agendamento, os humanos finalmente se dirigiriam à Assembleia completa. E até olhou para a seção 47, a área atribuída à delegação humana. Os assentos estavam vazios. Ela verificou a exibição da hora. A sessão estava programada para começar em 30 unidades de tempo. Talvez os humanos estivessem simplesmente sendo cuidadosos com sua entrada. Muitas espécies gostam de chegar no último momento para obter um efeito dramático. O Ven, por exemplo, sempre entrava exatamente quando soava o tom de abertura. Era a tradição deles. Mas com o passar das unidades de tempo, a seção humana permaneceu vazia. O tom de abertura soou. Do outro lado do salão, os delegados se acomodaram em seus assentos. As conversas transformaram-se em sussurros e depois em silêncio. 12.000 seres voltaram sua atenção para a plataforma central. E Yatel ativou seu amplificador de voz. A 47ª Assembleia de Vozes já está em sessão. Começamos hoje com um momento histórico. Pela primeira vez, a espécie conhecida como humanidade irá dirigir-se a este órgão com plenos direitos de expressão. Peço a palavra ao embaixador Shen Weiling da Terra. Silêncio. Yatel olhou novamente para a seção 47. Ainda vazia. Nenhum único humano. Nem mesmo o equipamento de tradução. Embaixador Shen? Ela ligou novamente. Uma onda de confusão percorreu o corredor. Os delegados se viraram para olhar a seção vazia. Depois um para o outro. Nas plataformas flutuantes acima, os observadores inclinavam-se para frente para ter uma visão melhor do nada. O ajudante de Yatel, um jovem Mortani chamado Pete, correu para o lado dela. Árbitro-presidente, ele sussurrou. A delegação humana não está no prédio. Eles não estão na estação. Onde eles estão? A membrana de Pete tremeluziu de angústia. Seus navios partiram durante o ciclo noturno. Todos eles. Toda a delegação deixou o espaço do conselho. Por um momento, Yatel não conseguiu processar o que estava ouvindo. Ela revisou pessoalmente a petição humana pelo direito de falar. Ela o orientou por meio de 3 subcomitês. Ela defendeu a sua aprovação quando outras espécies levantaram objeções sobre a curta história da humanidade nos assuntos galácticos. Eles deixaram uma mensagem? Ela perguntou. Não, árbitro-presidente. Nada. Os sussurros no corredor estavam ficando mais altos. As espécies que se opuseram à petição da humanidade trocaram olhares que Yatel não gostou. O delegado Kreter já estava se levantando de seu assento. Seus tentáculos de significado estão dispostos em um padrão de raiva justificada. Isso é um insulto. O Kreter declarou, sua voz ecoando pelo salão sem necessidade de amplificação. Estendemos a mão de boas-vindas a estes recém-chegados e eles cuspiram nisso. Apelo a sanções imediatas. Outras vozes juntaram-se à dele. O delegado matinal do Comitê de Comércio propôs uma revisão de todos os acordos comerciais humanos. O então representante permaneceu sentado em um silêncio perturbado.
Seus olhos se fixaram nos assentos vazios. E Atel ergueu a mão pedindo ordem, mas o salão já havia caído no caos. 20 anos de procedimentos cuidadosamente mantidos estavam desmoronando diante dele. R. Então uma voz cortou o barulho. Estava quieto, mas carregava. Todo mundo ouviu isso. Você não entende o que fez. O salão ficou em silêncio. Quem orou foi Eldar Morat dos mais velhos, uma espécie tão antiga que ninguém mais sabia seu verdadeiro nome. Eles faziam parte do conselho desde a sua fundação. Eles raramente falavam. Quando fizeram, os seres ouviram. Eldar Morat levantou-se lentamente. O corpo deles era magro e cinza, envolto em um pano simples. Eles não tinham olhos que outras espécies pudessem reconhecer, mas todos no salão sentiram o peso de sua atenção. 22 anos, disse Eldar Morat. 22 anos, os humanos pediram para falar. Durante 22 anos, eles foram pacientes. Eles seguiram todas as regras. Eles preencheram todos os formulários. Eles responderam a todas as objeções com graça. E o que eles receberam? Ninguém respondeu. Atrasos, continuou Eldar Morat. Desculpas. Suas datas programadas foram alteradas para espécies que não contribuíram em nada para este corpo. Suas petições foram perdidas na revisão administrativa. Seus delegados foram designados para alojamentos no setor de manutenção. E apesar de tudo isso, eles permaneceram educados. Eles permaneceram esperançosos. O mais velho fez uma pausa. Eles pararam de ter esperança. Os delegados Creta instalaram. Eles não podem simplesmente sair. Existem tratados. Existem obrigações. Quais obrigações? Eldar Morat perguntou. Este é um tratado que este conselho honrou com a humanidade. Mame uma promessa que cumprimos. O Creta ficou em silêncio. E Otel deu um passo à frente. Eldar Morat, certamente esta é uma reação exagerada. Os humanos são jovens. Eles não entendem como funcionam os procedimentos do Conselho. Podemos enviar uma delegação para explicar. Para suavizar as coisas. Eldar Morat fez um som que poderia ser uma risada. Árbitro-presidente, os humanos compreenderam perfeitamente os seus procedimentos. Foi por isso que eles foram embora? Eles entenderam que nenhuma explicação mudaria nada. Eles entenderam que a paciência estava sendo confundida com fraqueza. Eles entenderam que nunca receberiam justiça neste salão. O ancião virou-se para encarar toda a assembleia. Em 12.000 anos, apenas 2 espécies abandonaram o conselho sem dizer uma palavra. Ambas as vezes, estávamos errados. Profundamente, catastroficamente errado. Ambas as vezes, só percebemos isso tarde demais. Com isso, Eldar Morat sentou-se. A sessão foi dissolvida pouco depois. E Otel declarou recesso, mas todos sabiam que era realmente um fim. Os delegados dividiram-se em pequenos grupos, discutindo, preocupando-se, culpando-se uns aos outros. O grande momento se tornou algo completamente diferente. Em sua câmara privada, Iotel pediu todas as informações disponíveis sobre a partida humana. Os relatórios chegaram nas horas seguintes, cada um fazendo-a sentir-se pior que o anterior. Os humanos não saíram com raiva. Eles saíram em silêncio. A partida deles estava planejada há meses. Cada nave humana recebeu novas coordenadas no mesmo momento. Todos os diplomatas humanos em todo o conselho e no espaço empacotaram silenciosamente seus pertences e abandonaram seus postos sem se despedir. O embaixador Shen Viren foi visto na plataforma de observação da estação na noite anterior, olhando para as estrelas. Um funcionário da manutenção perguntou se ela precisava de alguma coisa. Ela sorriu e disse, não, obrigada. Temos tudo o que precisamos. Então ela se foi. Enquanto Iotel lia os relatórios, um detalhe chamou sua atenção. Um analista júnior chamado Ketir vinha monitorando a atividade comercial humana para uma análise econômica de rotina. Ele havia notado algo estranho. Nas semanas
Anteriores à Assembleia, a humanidade retirou-se silenciosamente de 17 acordos comerciais pendentes. Eles haviam chamado de volta todos os enviados diplomáticos do espaço do Conselho. Tinham fechado seus escritórios de intercâmbio cultural, cancelado as suas parcerias educativas e transferido seus dados de investigação médica para arquivos neutros. Tudo sem anúncio público. Tudo sem explicação. Iotel chamou Ketira ao seu quarto. Ele era jovem e nervoso. Sua escama mudando de cor sob o olhar dela. Diga-me o que você encontrou, ela disse. Árbitro-presidente, a princípio pensei que fosse um erro, Ketir disse. Os números não faziam sentido. Os humanos estavam se retirando de tudo, mas faziam isso tão silenciosamente que ninguém notava. Cada retirada foi tratada separadamente por meio de canais diferentes em momentos diferentes. Parecia aleatório, a menos que você visse o padrão completo. E quando isso começou? Ketir OR verificou seu bloco de dados. O primeiro saque foi feito há 14 meses. A última foi protocolada 3 dias antes da Assembleia. 14 meses. Os humanos vinham planejando isso há mais de um ano. Eles vieram para a Assembleia sabendo que não falariam. Eles vieram apenas para demonstrar como era o seu silêncio. Iotel dispensou o analista e ficou sentado sozinho em seu quarto por um longo tempo. Lá fora, a estação continuava sua rotação interminável. As luzes do espaço do Conselho brilhavam na escuridão. Em algum lugar lá fora, naves humanas viajavam em uma direção que ela não conhecia. Em direção a um futuro que ela não podia ver. Ela presidiu o árbitro por 6 rotações. Ela pensou que entendia como a galáxia funcionava. Agora ela não tinha certeza se entendia alguma coisa. Seu console de comunicação piscou com uma mensagem recebida do ancião Morta. Ela abriu e encontrou apenas uma linha. O silêncio não está vazio. Ouça o que ele contém. Iotel leu as palavras 3 vezes. Então ela fechou os olhos e tentou ouvir. Mas tudo o que ela conseguia ouvir era a ausência de algo que deveria estar ali e o medo crescente de que ela tivesse ajudado a afastar isso. 3 semanas depois da partida dos humanos, o escritório de coordenação de inteligência do Conselho estava repleto de dados. Todos os analistas foram afastados de suas funções regulares. Todos os arquivos foram abertos. Todos os registros de comunicação envolvendo humanos foram sinalizados para revisão. O analista sênior Veth Moran, da divisão de inteligência de Mortane, estava diante de uma parede de displays flutuantes, cada um mostrando uma peça diferente do quebra-cabeça. Ela não dormia há 4 dias. Suas escamas ficaram cinzentas por causa do estresse, mas ela estava começando a ver o padrão e isso a deixou doente. Comece do início, disseram os rectacos, que exigiam atualizações de hora em hora desde o início da crise. Veth Moran tocou a tela, exibindo uma linha do tempo. Os humanos fizeram o primeiro contato com o espaço do Conselho há 31 anos. Naquela época, eles controlavam 4 sistemas e tinham uma população de 12 bilhões. Eles foram classificados como uma espécie em desenvolvimento com potencial moderado. Essa classificação foi apropriada, disse o diretor Cois. Eles não viajavam mais rápido que a luz. Eles tinham sistemas de energia primitivos. Eles estavam décadas atrás até mesmo das espécies mais jovens do Conselho. Sim, Veth Moran concordou. Mas a classificação também significou que eles receberam um caminho de desenvolvimento de nível 3. Acesso comercial restrito. Compartilhamento limitado de tecnologia. Períodos de revisão obrigatórios antes que qualquer árvore pudesse ser aprovada. Ela tocou outra tela. Nos primeiros 5 anos após o contato, os humanos apresentaram 47 propostas de tratados. Todos foram rejeitados ou atrasados. As razões apresentadas foram processuais, mas o padrão era claro. Alguém não queria que os humanos se integrassem muito rapidamente. O diretor Cos mexeu-se desconfortavelmente. Os procedimentos existem por uma razão. As espécies jovens precisam de orientação. Eles precisam de tempo para entender como funciona a galáxia. Os humanos entenderam perfeitamente, disse Veth Moran. Esse era o problema. Eles viram o que estava acontecendo e documentaram tudo.
Ela abriu um novo display. Isto é o que encontramos nos arquivos da embaixada depois que partiram. Eles não apagaram nada. Eles queriam que nós o encontrássemos. A tela mostrava milhares de arquivos organizados por data e categoria. Negociações comerciais. Comunicações diplomáticas. Memorandos internos do Conselho que nunca deveriam ter sido acessíveis a espécies externas. Como eles conseguiram isso? O diretor Cos exigiu. Nós não sabemos. Mas o conteúdo é prejudicial. Vete Moran selecionou um arquivo aleatoriamente. Este é o memorando do Ministério do Comércio de Creuto. Eles fizeram isso há 8 anos. Discute estratégias para bloquear o acesso humano aos mercados Trade 1. A linguagem é explícita. Eles se referem aos humanos como pragas a serem contidas. Ela selecionou outro arquivo. Esta é uma comunicação entre 3 espécies do Conselho sobre a colônia humana em Theta 7. Os humanos estabeleceram a colônia legalmente sob os protocolos de assentamento. Mas estas 3 espécies queriam o sistema pelos seus recursos minerais. Eles providenciaram para que as naves coloniais fossem redirecionadas para um sistema árido a 40 anos-luz de distância. Os humanos perderam 11.000 colonos devido à fome antes que os navios de resgate pudessem alcançá-los. O diretor Cos não disse nada. Há mais. Vete Moran continuou. Pesquisadores médicos humanos desenvolveram um tratamento para a síndrome de Kessler. Uma doença neural que afeta 17 espécies. Eles compartilharam a pesquisa livremente, solicitando apenas reconhecimento. A autoridade médica do Conselho assumiu a pesquisa. A Patem fez isso sob uma empresa farmacêutica Mortane e cobrou taxas de licenciamento que os humanos não podiam pagar. Quando médicos humanos tentaram usar seu próprio tratamento em pacientes humanos, foram processados por violação de patente. Ela abriu arquivo após arquivo. Os navios de refugiados humanos afastaram-se das estações do Conselho durante o colapso de Theta. Os cientistas humanos negaram o acesso às instalações de investigação que ajudaram a conceber. Diplomatas humanos deram informações falsas sobre horários de reuniões para perderem votações importantes. Artefatos culturais humanos confiscados como contrabando e nunca mais devolvidos. Cada insulto, disse Vete Moran calmamente. Cada promessa quebrada. Cada pequena crueldade. Eles escreveram tudo. Eles mantiveram registros de 30 anos atrás. E eles nunca disseram uma palavra sobre isso publicamente. Por quê? Diretor Cos perguntou. Por que não expor isso? Por que não exigir justiça? Porque eles sabiam que não iria funcionar. Eles sabiam que o Conselho iria negar, desviar e atrasar. Eles sabiam que qualquer reclamação que fizessem seria enterrada nos procedimentos até que todos se esquecessem dela. Vete Moran fechou as exibições. Então eles pararam de tentar. Eles pararam de ajudar. E eles começaram a se preparar. Nos dias que se seguiram, todo o âmbito da preparação humana tornou-se claro. A Vinha Hegemonia era o parceiro comercial mais próximo da humanidade entre as espécies do Conselho. Eles trabalharam com humanos durante 15 anos, trocando tecnologia, recursos e acordos que beneficiaram ambos os lados. Quando os humanos partiram, os Ven ficaram chocados. O alto-ministro Kefvos tentou pessoalmente contatar a Terra. Os Ven os aceleraram como retransmissores de comunicação em todo o espaço do Conselho. A mensagem deles deveria ter chegado às autoridades humanas em poucas horas. E isso aconteceu. Os humanos responderam. A resposta foi de 7 palavras. Entendemos sua posição. Obrigado. O alto-ministro Kefvos enviou outra mensagem, pedindo esclarecimentos. Os humanos queriam continuar os seus acordos comerciais? Eles queriam discutir a situação? Eles queriam explicar por que foram embora? A segunda resposta foi idêntica. Entendemos sua posição. Obrigado. Kefvos enviou mais 17 mensagens nas semanas seguintes. Cada resposta foi a mesma. Os humanos não estavam ignorando o Ven. Eles os estavam reconhecendo, mas não eram envolventes. Entretanto, os analistas econômicos do Conselho faziam descobertas perturbadoras.
Construíram uma infraestrutura paralela, informou o economista-chefe Retivol ao Comitê de Emergência. Não percebemos por que eles fizeram isso lentamente ao longo de muitos anos. Rotas comerciais que contornam as rotas marítimas municipais. Redes de comunicação que não utilizam relés de conselho. Cadeias de abastecimento de recursos que conectam sistemas humanos a espécies não pertencentes ao conselho. Espécies não conciliadas? O árbitro Yatal perguntou. Quais? Retivol consultou seus dados. O Machi. A maré quebrada. O povo errante. Os silenciosos. Ele parou. Árbitro-presidente, existem 43 espécies nesta lista. Todos eles tiveram sua participação no conselho negado em algum momento. Todos foram informados de que não estavam prontos. Todos eles estão agora negociando com a humanidade. A sala ficou em silêncio. Os humanos construíram uma alternativa, disse Yatal lentamente. Não para competir conosco. Para nos substituir. Não exatamente, disse Retivol. Eles construíram uma alternativa para si próprios. Eles não estão tentando recrutar membros do conselho. Eles não estão tentando nos minar. Eles simplesmente pararam de nos conhecer. Naquela noite, Yatal solicitou uma reunião privada com o Elder Morat. Eles se reuniram nos aposentos dos mais velhos, uma sala simples, sem nenhuma decoração, exceto uma única janela que dava para as estrelas. Você sabia que isso iria acontecer, disse Yatal. Quando você falou na assembleia, você já sabia. Eu suspeitava, disse o Elder Morat. Tenho observado os humanos desde o primeiro contato. Eles não são como outras espécies jovens. Eles não exigem respeito. Eles ganham em silêncio e esperam para ver se alguém percebe. Quando ninguém percebe, eles não reclamam. Eles simplesmente param de esperar qualquer coisa daqueles que os ignoraram. Por que deveríamos fazer? O Elder Morat ficou quieto por um longo tempo. Você sabe como os humanos chamam sua partida? Interceptei uma de suas comunicações internas. Eles chamam isso de passo silencioso. Não é um protesto. Não é uma rebelião. Apenas há um passo de algo que não estava funcionando. Isso não me ajuda, disse Yatal. Eu preciso saber como consertar isso. Você não pode consertar isso, disse o Elder Morat. Você só pode decidir o que vem a seguir. Mas vou te contar isso. Os humanos não querem vingança. Eles não querem desculpas. Eles não querem que o conselho sofra. Eles simplesmente querem construir algo melhor. A questão é se o conselho é capaz de aprender com eles. Ou se continuaremos a cometer os mesmos erros com as próximas espécies jovens que surgirem. Yatal saiu da reunião com mais perguntas do que respostas. Ela voltou para seus aposentos e encontrou um novo relatório esperando por ela. O primeiro comboio comercial humano desde a partida foi detectado viajando por um espaço não reivindicado. Eles dirigiam-se para os territórios exteriores, onde 17 espécies não pertencentes ao Conselho já haviam sinalizado seu interesse em novos arranjos. O comboio não estava armado. Transportava suprimentos médicos, tecnologia agrícola e materiais educacionais. Não foi uma demonstração de força. Foi um convite. E o Conselho não foi convidado. Yatal leu o relatório 3 vezes. Então ela começou a redigir uma proposta de reforma emergencial do Conselho. Ela não sabia se alguém iria ouvir. Ela não sabia se já era tarde demais. Mas ela sabia que o silêncio não era mais uma opção. Os humanos lhe mostraram como era o silêncio quando escolhido com propósito. Agora ela precisava encontrar sua voz e esperava que alguém ainda estivesse disposto a ouvi-la. A delegação do Conselho chegou à Terra no 47º dia após a partida humana. O navio deles era a Harmonia de Vozes, uma embarcação diplomática projetada para impressionar. Tinha 3 quilômetros de extensão e estava decorado com os símbolos de todas as 847 espécies concelias. E transportou representantes dos 12 membros mais poderosos da comunidade galáctica. Eles esperavam ser desafiados. Eles esperavam negociar. Eles esperavam pelo menos ser reconhecidos.
Nenhuma dessas coisas aconteceu. A harmonia de vozes penetrou no sistema solar da Terra e transmitiu a saudação diplomática padrão em todas as frequências. A saudação incluiu um pedido de permissão para se aproximar, uma oferta de discussão pacífica e um pedido formal de desculpas por quaisquer mal-entendidos que possam ter ocorrido. Não houve resposta. A nave continuou em direção à Terra, movendo-se lentamente, sem demonstrar intenção hostil. Navios humanos passavam por eles regularmente, cargueiros, navios de passageiros e pequenas embarcações de todos os tipos, todos cuidando de seus negócios. Nenhum deles alterou o rumo. Nenhum deles enviou mensagens. Eles simplesmente flutuavam em torno da harmonia das vozes como água ao redor da pedra. O embaixador principal, Cat Vier, do Mortane, estava no deck de observação e observava a Terra crescer na tela. Era um mundo azul e verde, envolto em nuvens brancas, lindo como sempre foram os mundos vivos. Em torno dele orbitavam dezenas de estações e centenas de naves, mais atividade do que ele esperava de uma espécie que havia sido classificada como de desenvolvimento limitado. Eles estão nos ignorando, disse o embaixador Pratra do CRA isso. Seus tentáculos de significado se contorceram de frustração. Isto é um insulto além da medida. Não é um insulto, disse o embaixador Vetal do VEM. Ela havia argumentado contra a inclusão do Kratra nesta delegação, mas foi rejeitada. Eles estão nos tratando exatamente como nós os tratamos. Eles estão seguindo o procedimento. Não existe nenhuma regra que diga que eles devem responder à nossa saudação. Existem séculos de costume. O embaixador Pratra gaguejou. Existem expectativas de comportamento civilizado. Costumes e expectativas que não estendemos a eles, respondeu Vetal. Você se lembra do incidente Theta? Quando navios de refugiados humanos pediram ajuda durante 3 dias antes que alguém respondesse. Dissemos a eles que estávamos seguindo o procedimento. O embaixador Pratra ficou em silêncio. A harmonia das vozes tomou órbita ao redor da Terra. Eles esperaram. Eles enviaram mais mensagens, cada uma redigida com mais cuidado que a anterior. Ofereceram concessões, parcerias, reconhecimento formal de erros passados. Eles não receberam resposta. No 4º dia, um pequeno recipiente humano aproximou-se da harmonia. Por um momento, os delegados sentiram esperança. Talvez os humanos estivessem finalmente prontos para conversar. Talvez este isolamento tenha sido apenas uma demonstração, uma lição que agora daria lugar à negociação. A pequena nave correspondeu à sua órbita e transmitiu uma única mensagem. Seu navio está em uma faixa de tráfego designada. Ajuste sua posição para evitar rotas comerciais de transporte. Coordenadas sugeridas em anexo. Então ele voou para longe. O embaixador principal, Ketiri, encarou a mensagem por um longo tempo. Eles enviaram o navio diplomático mais poderoso da história do Conselho, carregando representantes de espécies que governaram 1000 mundos. E os humanos pediram que eles se movessem porque estavam no caminho. No 7º dia observaram algo que mudou tudo. Um comboio de navios partiu da Terra em direção aos territórios exteriores. Não era uma frota militar. Foi uma missão humanitária. Transportando suprimentos para uma espécie não pertencente ao Conselho, chamada Damashi, que sofreu um desastre natural em seu mundo natal. Damashi solicitou a adesão ao Conselho há 60 anos. Foram rejeitados por não cumprirem os padrões de desenvolvimento econômico. Desde então, eles foram esquecidos pela comunidade galáctica. Mas não pelos humanos. O comboio era substancial. 12 navios cargueiros carregados com alimentos, remédios, materiais de construção e equipamentos de geração de energia. 2 navios médicos com equipes de resposta a emergências. 3 embarcações agrícolas transportando sementes e equipamentos agrícolas adaptados às condições de Damashi. O embaixador Vet Saul acessou as redes de inteligência de VEM. Ela puxou os registros e descobriu que este não era um evento isolado. Nos meses desde a sua partida, os humanos enviaram missões semelhantes a 7 outras espécies não pertencentes ao Conselho. Eles estabeleceram acordos comerciais com mais 15.
Eles abriram as suas universidades a estudantes de mundos marginalizados. Eles compartilharam tecnologia livremente, sem pedir nada em troca, exceto amizade. Eles estão construindo uma aliança, relatou ela aos demais delegados. Não é uma aliança militar. Outra coisa. Uma comunidade de espécies que o Conselho ignorou. Eles não podem fazer isso, disse o embaixador Press. Eles estão minando a Ordem Galáctica. Que ordem? Perguntou o representante do Elder Morat, um membro mais jovem dos mais velhos, que havia sido incluído na delegação apesar de muitas objeções. A ordem em que espécies poderosas decidem quem é importante e quem não é. A ordem em que potenciais aliados são rejeitados porque não atendem a padrões arbitrários. Essa ordem? Os padrões existem por um bom motivo. Os padrões existem porque nós os criamos. O representante mais velho interrompeu. E nós os criamos para nos beneficiar. Os humanos viram isso claramente. Agora eles estão mostrando aos outros que existe outro caminho. No 11º dia, a harmonia das vozes partiu. Eles não falaram com um único humano. Eles não haviam posto os pés na terra. Eles não conseguiram nada, exceto uma compreensão mais profunda de quão completamente falharam Ed. De volta à estação municipal, os relatórios da delegação desencadearam uma crise. As espécies que permaneceram quietas durante a partida inicial agora exigiam ação. O CREF pressionou por sanções econômicas. O Conselho Comercial de Mortane propôs fechar todos os mercados restantes conectados por seres humanos. Outros sugeriram posicionamento militar, não para atacar, mas para demonstrar força. Mas algumas vozes pediram cautela. Os VEM romperam formalmente com o consenso, anunciando que buscariam contato diplomático independente com a humanidade. 3 outras espécies se seguiram. Depois mais 5. A sessão de emergência que se seguiu foi a mais caótica da história do Conselho. O árbitro-presidente Otal tentou manter a ordem, mas o salão se dividiu em facções. Aqueles que culparam a humanidade por perturbar a estabilidade galáctica. Aqueles que culparam o Conselho por afastar a humanidade. Aqueles que simplesmente queriam entender o que estava acontecendo e como responder. No meio da gritaria, o ancião Morat levantou-se para falar. O salão ficou em silêncio. Mesmo no caos, o mais velho impunha respeito. Recebi uma mensagem, disse o Elder Morat. Não através dos canais oficiais. Através de um contato privado que mantenho há muitos anos. Um humano que conheci na cerimônia de primeiro contato, quando demos as boas-vindas à sua espécie na comunidade galáctica. Ela agora está velha, assim como eu estou velho. Ela não tem autoridade para falar em nome de seu governo. Mas ela falou comigo como um ser fala com outro. O Elder Morat fez uma pausa. Ela me disse que os humanos não guardam raiva do Conselho. Ela me disse que eles não nos desejam mal. Ela me disse que eles simplesmente concluíram que não somos capazes de mudar e escolheram construir algo novo em vez de lutar contra algo antigo. Isso é arrogância. Alguém gritou. Não, respondeu o Elder Morat. Isso é clareza. Eles analisaram nossos procedimentos, nossos atrasos, nossas desculpas e se perguntaram, isso algum dia mudará? E concluíram que não. Não porque sejamos maus, mas porque estamos. Assim há tanto tempo, que não vemos mais nenhuma outra possibilidade. A voz do ancião ficou pesada. Eles não partiram com raiva. Eles partiram tristes. E isso, eu acho, é pior. A sessão terminou sem resolução, mas algo mudou. Espécies que nunca questionaram os procedimentos do Conselho começaram a olhar para eles com novos olhos. Os delegados que consideravam a humanidade insignificante começaram a perguntar-se o que mais teriam perdido. E nos territórios exteriores, a comunidade humana continuou a crescer. Não pediram permissão a ninguém. Eles não fizeram exigências. Simplesmente ofereceram o que tinham e acolheram quem quisesse fazer parte de algo diferente. O Conselho passou 3.000 anos acreditando que era o centro da civilização galáctica. Agora, pela primeira vez, começavam a compreender que o centro se tinha movido. E eles nem perceberam isso acontecendo.
O almirante Cerro Conqueror estava na sala de guerra da continuidade da Terra. Cansou e observou os dados do sensor rolarem pela tela principal. As leituras vieram da rede de monitoramento do espaço profundo da humanidade, um sistema de postos de observação que se estendia muito além das fronteiras do espaço conhecido. Mas o Conselho não sabia desta rede. Eles nunca pensaram em olhar. Hora de entrar em contato? Ela perguntou. 18 meses, respondeu o comandante Chun, bisneto do embaixador Chun Weilin. Talvez menos se aumentassem a velocidade. A exibição mostrava uma frota de naves movendo-se na escuridão entre as galáxias. Havia milhares deles, cada um maior do que qualquer navio que o Conselho já tivesse construído. Moviam-se em formação perfeita, com uma precisão que sugeria inteligência de máquina em vez de pilotos orgânicos. O recorrente havia chegado. Sarah esperava por esse momento há 7 anos. Ela era uma jovem oficial quando os primeiros dados do sensor chegaram, mostrando o movimento no vazio profundo que deveria estar vazio. Ela ajudou a analisar os sinais, identificar a ameaça e preparar o briefing que a humanidade apresentou ao Conselho Galáctico. Ela se lembrou daquele briefing claramente. Demorou 6 meses para conseguir uma reunião com o Comitê de Segurança do Conselho. Quando finalmente apresentaram as suas provas, o comitê ouviu educadamente, fez algumas perguntas e depois explicou que os sistemas de detecção da humanidade estavam claramente a funcionar mal. As espécies jovens, disseram eles, eram propensas a ver ameaças onde elas não existiam. O Conselho monitorava o espaço profundo há 3.000 anos. Se algo estivesse por vir, eles saberiam. A humanidade solicitou uma segunda reunião para apresentar dados adicionais. O pedido foi negado. A humanidade enviou os dados diretamente para todas as espécies do Conselho. A maioria excluiu sem ler. Alguns enviaram agradecimentos educados e depois não fizeram nada. Então a humanidade parou de pedir ajuda e começou a se preparar sozinha. Mostre-me os números de produção? Disse Sarah. A tela mudou para mostrar os estaleiros ocultos da humanidade. Eles foram construídos em campos de asteroides e luas gigantes gasosas em lugares onde ninguém pensaria em olhar. Durante 7 anos, eles construíram uma frota. Não para a conquista. Para a sobrevivência, os números eram impressionantes: 300 navios capitais, 800 cruzadores, 2.000 navios de apoio e os novos sistemas de armas que a humanidade desenvolveu depois que o Conselho proibiu a pesquisa de certas tecnologias sem se preocupar em entender o que eram. Mas Sarah sabia que os números não eram suficientes. A recorrência destruiu civilizações que abrangiam galáxias inteiras. A humanidade tinha 47 sistemas e 18 bilhões de pessoas. Mesmo com sua frota escondida, eles não conseguiram impedir o que estava por vir. Eles só poderiam tentar sobreviver. A porta se abriu e o almirante Vance entrou. Ele era o membro mais velho do Conselho de Continuidade, um homem que serviu nas primeiras missões da humanidade no espaço profundo. Ele se move lentamente agora, mas sua mente estava afiada. A votação do Conselho está concluída, disse ele. Decidimos enviar o aviso. Sarah assentiu. Ela havia defendido isso. Outros argumentaram contra isso. Por que avisar o Conselho que os ignorou? Por que ajudar espécies que trataram a humanidade com desprezo durante 30 anos? Mas no final, a votação foi clara. A humanidade não se tornaria o que o Conselho era. Eles não ignorariam uma ameaça e deixariam outros morrer simplesmente porque ajudá-los era inconveniente. Como enviamos? Sarah perguntou. Diretamente a cada líder de espécie, respondeu Vance. Contornamos totalmente a burocracia do Conselho. Cada chefe de Estado, cada órgão dirigente, cada decisor receberá a mesma mensagem ao mesmo tempo. Fornecemos a eles os dados dos sensores, a trajetória e nossa avaliação da ameaça e nosso plano. Nós lhes contamos a verdade. Defenderemos nosso próprio território. Não lideraremos a defesa deles. Não iremos coordenar com a sua estrutura de comando. Não estamos fazendo isso por eles. Estamos fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. A mensagem foi enviada 3 horas depois.
Saiu em todas as frequências, criptografado com códigos que somente as mais altas autoridades poderiam acessar. Não havia como ignorá-lo, nem como fingir que não havia sido recebido. A resposta foi imediata e caótica. Algumas espécies acusaram a humanidade de fabricar a ameaça de manipular o Conselho. Outros exigiram mais informações. Alguns iniciaram silenciosamente seus próprios preparativos, retirando os navios de suas tarefas cerimoniais e movendo-os para posições defensivas. O árbitro presidente Yotikal convocou uma sessão de emergência, mas a sessão não resultou em nada. Os protocolos de defesa do Conselho foram projetados para ameaças conhecidas de inimigos conhecidos. Eles não tinham nenhum procedimento para responder a uma força desconhecida que se aproximava de além da galáxia Met. O Elder Morad recebeu a mensagem em seus aposentos privados. Eles leram 3 vezes e depois pediram ajuda. Encontre-me tudo o que temos sobre o recorrente, disseram. O que, ancião? O recorrente. Uma inteligência mecânica que vasculhou 3 galáxias antes de ficar adormecida. São mencionados nos registros mais antigos, aqueles que não compartilhamos com espécies mais jovens. Encontre-os. A ajuda voltou com arquivos que não eram acessados há 2000 anos. O Elder Morat leu-a, à noite, e quando a manhã chegou, eles entenderam o que estava se aproximando. E eles entenderam por que os humanos sabiam disso quando o Conselho não. Os humanos nunca pararam de olhar. Enquanto o Conselho celebrava o seu próprio sucesso e ignorava a escuridão além das suas fronteiras, a humanidade observava. Eles tinham visto que os outros haviam perdido, por que não presumiram que já sabiam tudo? O Elder Morat solicitou uma reunião privada com o árbitro-presidente, Yotikal. Eles estão nos dando uma chance que não merecemos, disse o Elder Morat. A questão é se somos capazes de aceitá-lo. O que você quer dizer? Os humanos poderiam não ter dito nada. Eles poderiam ter protegido seus próprios sistemas e nos deixado descobrir a recorrência quando fosse tarde demais para responder. Em vez disso, eles nos avisaram. Não porque eles nos devam alguma coisa. Porque é isso que eles são. Yotikal ficou quieto por um longo tempo. O que devemos fazer? O que deveríamos ter feito há 30 anos, respondeu o Elder Morat. Ouça. Aprenda e entenda que não somos o centro de nada. Nos meses que se seguiram, a galáxia se transformou. Algumas espécies juntaram-se à aliança defensiva da humanidade, engolindo seu orgulho e aceitando a ajuda das pessoas que tinham demitido. Outros aderiram aos procedimentos do Conselho, apresentando moções e solicitando estudos enquanto o recorrente se aproximava. Alguns simplesmente fugiram, abandonando seus mundos e esperando encontrar segurança no vazio. A humanidade lavou tudo com uma tristeza silenciosa. Eles esperavam um dia fazer parte do Conselho. Eles esperavam encontrar comunidade e parceria entre as estrelas. Em vez disso, encontraram burocracia e desprezo, mas também encontraram outra coisa. Os Meshi, o povo errante, os silenciosos e dezenas de outras espécies que o Conselho ignorou. Esses povos responderam ao chamado da humanidade. Eles se juntaram à aliança. Eles trouxeram seus navios, suas habilidades, sua coragem. O almirante Okonko olhou para a exibição tática, que agora mostrava a frota combinada da nova aliança. Ainda não foi suficiente para garantir a vitória, mas foi o suficiente para se posicionar. 18 meses, ela disse calmamente. 18 meses para nos prepararmos para algo ao qual talvez não sobrevivamos. O comandante Shun estava ao lado dela. Minha bisavó costumava dizer que os humanos são teimosos. Nós não desistimos. Nós não nos rendemos. Nós apenas continuamos até encontrarmos um caminho. Ela acreditou nisso? Ela viveu isso. Quando o Conselho nos ignorou, ela continuou tentando. Quando eles rejeitaram os nossos avisos, ela continuou a preparar-se. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela só esperava viver para ver isso. Sarah se afastou da tela. Havia trabalho a fazer, navios a construir, defesas a preparar, uma aliança a fortalecer e, algures no fundo da sua mente, uma pequena esperança de que talvez, quando a luta terminasse, algo melhor emergiria das cinzas da velha ordem. Não porque o Conselho merecesse,
mas porque a galáxia merecia uma chance de ser mais do que tinha sido. No final das contas, foi por isso que eles lutaram. Não por vingança, não por reconhecimento, mas pela possibilidade de que as coisas pudessem ser diferentes. E essa possibilidade valeu tudo. O recorrente chegou dentro do prazo. Eles vieram em uma onda de black metal e inteligência fria, máquinas que viajavam pelo vazio há mais tempo do que a maioria das espécies existia. A frota deles preencheu as telas dos sensores como uma mancha escura se espalhando pelas estrelas. A defesa do Conselho foi exatamente o que os humanos esperavam, fragmentada, confusa, lenta. 3 espécies passaram o ano anterior discutindo sobre a estrutura de comando. 2 outros retiraram totalmente as suas frotas, alegando uma neutralidade que o recorrente não reconheceria. As forças restantes foram espalhadas pelo espaço do Conselho em posições defensivas que não faziam sentido tático. Cada espécie protegendo seu próprio território sem coordenação. O almirante Okonkwo assistiu aos primeiros combates da Ponte da Tranquila Steppe, a nova nau capitânia da humanidade. O nome foi escolhido cuidadosamente. Foi um lembrete de como eles haviam chegado a esse momento, do silêncio que dissera mais do que palavras jamais poderiam. A terceira frota de Ven é envolvente, relatou o comandante Shun. Eles estão sofrendo pesadas perdas. Podemos ajudá-los? Não sem abandonar a nossa linha defensiva? Os recorrentes estão sondando nossas posições. Se nos movermos agora, eles irão romper. Sarah observou os navios Ven lutando e morrendo em sua exibição. Os Ven foram os amigos mais próximos da humanidade entre as espécies do Conselho. Eles tentaram ajudar quando outros se afastaram. Agora, eles estavam pagando o preço pela falta de preparação do Conselho. Envie uma mensagem para o comando Ven, ela disse. Diga-lhes para voltarem às nossas linhas. Cobriremos a retirada deles. Almirante, isso irá expor as nossas 4 posições, eu sei. Faça isso de qualquer maneira. A retirada de Ven foi custosa, mas a maioria dos navios sobreviventes conseguiu chegar às linhas da Aliança. Eles assumiram posições ao lado de embarcações humanas, cruzadores emaranhados e estranhos navios orgânicos do povo errante. Pela primeira vez, espécies que o Conselho havia rejeitado lutavam lado a lado como iguais. A batalha durou 3 meses. Não foi um combate único, mas uma série de lutas em vários sistemas. Os recorrentes eram implacáveis. Sua inteligência mecânica se adapta a cada tática, aprendendo com cada encontro. Mas a Aliança também se adaptou. A humanidade partilhou livremente as suas tecnologias, dando aos seus aliados armas que o Conselho tinha proibido. Os Meshi contribuíram com sua compreensão da manipulação de energia. Os silenciosos revelaram sistemas de detecção que poderiam rastrear naves recorrentes através do subespaço. Cada espécie trouxe algo único, algo valioso, algo que o Conselho nunca se preocupou em aprender. Lenta e dolorosamente, a maré começou a mudar. O ponto de viragem ocorreu na Batalha de Ket's Ridge, uma formação estelar no limite do espaço do Conselho. O recorrente concentrou suas forças para um impulso final em direção ao mundo da decoração. A frota da Aliança estava em desvantagem numérica de 3-1. O almirante Okonkwo tomou uma decisão que seria estudada nas academias militares durante séculos. Em vez de defender a cordilheira, ela ordenou um ataque total. Cada navio, incluindo os feridos e danificados, avançou diretamente para a formação recorrente. Deveria ter sido suicídio. Mas os humanos passaram 7 anos estudando o recorrente, aprendendo seus padrões, entendendo a lógica de sua máquina. Eles sabiam que as ameaças recorrentes processavam com base em cálculos de probabilidade. Um ataque direto por forças inferiores não era considerado uma ameaça séria. Foi classificado como um erro, um mau funcionamento a ser ignorado enquanto cálculos mais importantes eram processados. No momento em que o recorrente ajustou a sua avaliação, a frota da Aliança já estava entre eles. A luta foi brutal. Os navios se chocavam na escuridão. As trocas de armas a queima-roupa transformaram o vazio em uma tempestade de fogo e destroços. O Passo Silencioso sofreu 17 golpes diretos, perdendo metade de sua tripulação, mas continuou lutando. Quando acabou, a frota recorrente foi destruída.
Não totalmente destruído, mas quebrado em fragmentos que se espalharam pelo vazio. As máquinas sobreviventes seriam caçadas nos anos seguintes. A ameaça nunca desapareceria totalmente. Mas a espinha dorsal da invasão foi quebrada. O custo foi enorme. A humanidade perdeu 40% de sua frota. Os Machi perderam seu maior navio de guerra e o almirante que o comandava. Todas as espécies que lutaram em Cat's Ridge sofreram perdas das quais levariam gerações para se recuperarem. Mas eles tinham um. Na sequência, algo estranho começou a acontecer. As espécies do Conselho que assistiram à batalha em segurança começaram a enviar mensagens. Não são exigências. Não ordens. Pedidos. Eles queriam saber como a aliança havia sido coordenada de forma tão eficaz. Eles queriam entender as tecnologias que foram compartilhadas. Eles queriam aprender com espécies que consideravam insignificantes. E eles queriam saber por quê. Por que a humanidade protegeu os refugiados do Conselho quando os navios do Conselho fugiram? Por que os navios da Aliança se estenderam e deram seus escudos sobre os transportes civis de espécies que votaram para sancioná-los? Por que os humanos passaram a vida defendendo pessoas que nunca fizeram nada por eles? O almirante Okonkwo estava retirando sobreviventes de um transporte municipal destruído quando um diplomata Crete lhe fez essa pergunta. Ela estava exausta. Coberta com o sangue das pessoas que ela carregou para um lugar seguro. E ela não tinha energia para linguagem diplomática. Por que alguém deveria, ela disse. Por que você precisava de ajuda? Por que deixar você morrer nos transformaria em algo que não queremos ser? O diplomata Crete olhou para ela. Mas nós nos opomos a você. Pedimos sanções. Dissemos que você era uma ameaça à estabilidade galáctica. Eu sei. Sarah voltou ao seu trabalho. Eles ainda eram sobreviventes dos destroços. Não importa. Você está vivo porque escolhemos ajudar. O que você faz com essa vida é uma decisão sua. 6 meses após a batalha, o Conselho Galáctico foi formalmente dissolvido. A votação foi unânime. Mesmo as espécies que resistiram à mudança até ao fim puderam ver que a velha ordem estava morta. Ele havia morrido no vazio de Cat's Ridge. Morto não pela recorrência, mas pela sua própria incapacidade de adaptação. Em seu lugar, surgiu algo novo. Eles a chamaram de Assembleia dos Iguais, nome escolhido pelos Meshi para homenagear a aliança que o salvou. A estrutura era diferente do Conselho. Não houve níveis, nem classificações, nem espécies classificadas acima ou abaixo de outras. Cada voz tinha o mesmo peso. Cada decisão exigia um consenso genuíno. Os humanos receberam a liderança da nova Assembleia. Eles recusaram. Não fizemos isso para liderar vocês, disse o representante humano. Uma jovem chamada Lishun, tataraneta do embaixador Shen Veilin. Fizemos isso porque o método antigo estava quebrado e alguém precisava mostrar que outro caminho era possível. Se assumirmos o comando, nos tornaremos o novo conselho. Nós nos tornamos aquilo de que nos afastamos. Ela foi questionada sobre o que a humanidade queria em vez disso. Parceria, ela disse. Respeito. Um assento à mesa, não acima dela. A oportunidade de construir. Algo juntos que nenhum de nós poderia construir. Sozinho, foi realizada a primeira sessão da Assembleia de Iguais. 1 ano após a Batalha de Cat's Ridge, representantes de mais de 1000 espécies compareceram. Incluindo muitos dos quais o antigo conselho nunca tinha ouvido falar. O salão não era tão grandioso quanto a antiga Câmara de Convocação. Era mais simples, mais prático, projetado mais para o trabalho do que para a cerimônia. Na galeria, uma senhora idosa assistia ao processo. Ela não se sentou à mesa central. Ela não tinha nenhum papel oficial. Ela era simplesmente uma observadora. Um zoológico particular veio ver o que o silêncio dela ajudou a criar. Um jovem delegado da máquina aproximou-se dela durante um recreio. Você é Shen Veilin, ela disse. Você foi o embaixador humano que foi embora. Shen Veilin sorriu. Seu cabelo estava branco agora, seu rosto marcado pela idade. Mas seus olhos ainda estavam afiados.
Eu era. Por que você fez isso? Por que você saiu sem dizer uma palavra? Shen Weilin ficou quieto por um momento. Porque as palavras não funcionaram. Porque havíamos tentado de tudo. Porque às vezes a única maneira de fazer as pessoas ouvirem é parar de falar e deixar o silêncio falar por você. Você sabia o que aconteceria? Você sabia sobre o recorrente, sobre a guerra? Sabíamos que algo estava por vir. Não sabíamos exatamente o que. Shen Weilin olhou para a sala de reunião, onde espécies que antes eram inimigas agora trabalhavam juntas. Esperávamos que, quando a crise chegasse, o conselho mudasse. Mas estávamos preparados para a possibilidade de que isso não acontecesse. Que teríamos que construir algo novo a partir das ruínas de algo antigo. O jovem delegado seguiu seu olhar. E agora? É isso que você esperava? Shen Weilin considerou a questão cuidadosamente. É melhor do que eu esperava, ela disse finalmente. Não é perfeito. Nunca será perfeito. Mas é construído sobre algo real. Não poder. Não procedimento. Apenas uma ideia simples de que todos merecem uma chance de serem ouvidos. Por que você não está aí embaixo? Por que você não está liderando? Shen Weilin riu baixinho. Não fizemos isso por um assento, disse ela. Fizemos isso porque estava certo. Liderar não é a recompensa. A recompensa é ver os outros liderarem a si mesmos. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Seus passos são lentos, mas constantes. Atrás dela, a Assembleia continuou seu trabalho. Espécies que se ignoraram durante séculos estavam aprendendo a ouvir. Problemas que pareciam impossíveis estavam sendo resolvidos através da cooperação. Não foi o final que alguém esperava. Os humanos não conquistaram a galáxia. Eles não exigiram reconhecimento ou vingança. Eles simplesmente mostraram que outro caminho era possível. E então eles recuaram para deixar que outros escolhessem por si mesmos. E essa, no final das contas, foi a resposta que ninguém pensou em perguntar. Não domínio. Não submissão. Apenas o poder silencioso de abandonar algo quebrado e construir algo melhor.